Oi, meu amor. Oi, Laurinha! Oi, eu já estava meio entrando em pânico aqui, achando que eu não Não. estava conseguindo ligar. Ai, não! Então, olha, gente, eu vou falar um pouco dos bastidores dessa live de hoje, porque Laura me ligou faz 5 minutos para as 8. Carol, vê se o cenário tá bom, vê se a roupa tá boa. E aí, eu acho que eu já tô com saudade desses 5 minutos que a gente teve, ajeitando o cenário, passando batom, se arrumando, como se fosse, e como é, né? Um encontro assim, delicioso. É claro, né? Olha, até perfume eu botei, viu? Ai, jura, eu também passei perfuminho assim no ambiente. Comprar com Carolina Faria, não é com qualquer pessoa. Não só botei um perfume bom, como você merece. Ai, querida Laura. Ô, Laura, que saudade. Passa essa pandemia logo aí, gente. A gente está precisando de um café ao vivo, né? Por favor, né? Um chazinho de verdade. Não, esse negócio, essa coisa ao seco, assim, é muito chata. E muito sem graça, meu Deus do céu. Olha, Laura, uma coisa você e eu sabemos muito bem. Tudo que você faz que é de verdade acontece em torno da mesa. Sem mesa, não dá, gente. Não dá. Não tem a Não menor dá, condição, né? Eu acho não até que a dá. gente teria que começar a fazer as lives na cozinha, sabe? Eu cheguei a pensar nisso. É só que a luz da cozinha é muito feia, é uma luz fria, deixa todo mundo com cara de cadáver. Tá Então eu com pensei cada. nisso, que para ser autêntico tinha que ser na cozinha. Cara, isso é verdade, Laura. Eu acho que a gente tem que ter essa. Tem um restaurante chamado Prosa na Cozinha. A gente podia emprestar esse nome deles. Tinha que ser uma prosa na cozinha. É. Tomando um café, né? Eu daqui a pouco faço um café e venho tomar um café. Faço um intervalo de um segundo e venho tomar um Ai, café. É justo, né? é justo. Ai, Laura, bom, eu devo começar essa live mais uma vez dizendo publicamente que eu te amo, que todo mundo te ama, que você é uma professora, uma mestra, é uma pessoa que está muito além dos títulos da faculdade. O título da faculdade não é a pálida imagem do que você se representa para gente, né? É sério. E, enfim, primeira pergunta, como é que a pandemia está tratando você? Como é que você está se sentindo? Como é que você está levando a coisa? Então, ficar em casa não é um problema. Você sabe que eu sou aquela pessoa que todos os meus amigos até brincam que ficar em prisão domiciliar para mim não seria punição. É. Porque eu estou sempre em casa esperando os amigos virem aqui. Eu não faço nenhuma questão de viajar, de ver paisagens incríveis, de sair. Quer dizer, essa parte não me tortura. E eu gosto muito do meu apartamento, eu gosto muito das minhas coisas, dos meus gatos, das minhas plantas, dos meus CDs, do meu computador. Eu não tenho problema de estar em casa. Mas não ver as pessoas, para mim, é uma tortura. Não ver as minhas filhas, os meus netos, os meus alunos e a minha orquestra é de matar. Isso é de matar. E aí que eu começo a entender o que é prisão domiciliar de verdade. Uhum. Porque a gente sempre acha, a gente acha, esse cara não teve punição nenhuma, prisão domiciliar lá é prisão. Mas realmente você não poder ver as pessoas, se acontece de não poder ver as pessoas, é muito terrível. Eu É muito sinto terrível. muita falta da orquestra, dos meus meninos da orquestra. A gente tinha começado um ano com muita gente nova, e nova nos dois sentidos, né? Nova na orquestra e gente muito jovem. E as pessoas muito jovens têm um entusiasmo e uma paixão que renova da gente. E eu estava Sim. muito contente de ter esse pessoal novinho, novinho mesmo, 16 anos, sabe? Pessoal em idade pré-universitária, que estava enchendo a Sim. gente de gás. E eu estava Uhum. prevendo um trabalho lindo com a orquestra esse ano. E a gente começou e parou. Foi uma ducha de água fria. E a gente não vê nenhuma perspectiva de voltar. Então, isso me dói. Essa parte está sendo difícil. A parte de ter que fazer o trabalho de casa e cuidar da casa sozinho, isso não é problema nenhum. Sempre fiz. Para mim, está ótimo. Eu gosto de cozinhar. Eu tenho muita dificuldade com manter as atividades acadêmicas por, por essa via online. Uhum. Porque eu não sei se é uma coisa geracional, sabe? Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com uma pessoa à distância, especialmente numa aula. E eu acho Sim. também que os celulares distorcem muito o som. E no caso do instrumento musical que você quer ensinar, é muito difícil, você não está ouvindo o que a pessoa de fato está tocando. Então, existe essa dificuldade. Existe a dificuldade adicional que as pessoas não estão conseguindo se motivar para tocar. E eu entendo perfeitamente, e eu não consigo cobrar de nenhum aluno meu que produza. Sim. Porque eu mesma não estou produzindo. Eu acho que a gente conseguir sobreviver já está de bom tamanho.
Não dá para cobrar, não dá para cobrar produtividade. Eu vejo muitas lives de amigos meus tocando e fazendo, e eu fico impressionadíssima, mas eu não consigo tocar e encontrar essa felicidade de fazer música para ninguém. A gente vai ter que achar uma maneira de lidar com isso, porque a gente não sabe quanto tempo que ainda vai ficar assim. Mas eu preciso muito do público que está lá e do colega tocando do meu lado, sabe? Esse negócio de tocar com um colega à distância, para conversa funciona bem, né? Mas para tocar não funciona. Eu até tentei com o Gabriel, ele lá na casa da Manuela e eu aqui, da gente tocar um dueto. Eu pensei, não pode ser tão difícil, a gente conversa por telefone, vamos tocar o mesmo dueto, ele toca lá, eu toco aqui, a gente se ouve, e é impossível. Porque a gente não se dá conta que tem um delay no telefone. É muito pequenininho, mas tem. E isso, quando você vai tocar, impossibilita completamente o trabalho. Então, essa parte é difícil. Mas de resto. Eu acho que tem um aprendizado. Eu sou professora online já há muitos anos em âmbitos online, né? 5 anos. Então, a gente se acostuma com o delay e a gente aprende. Sabe essa coisa de ultrassom, que o médico olha para aquele ultrassom e você diz o que ele está enxergando ali? É um aprendizado. Você tem que saber o que você pode tirar do aparato e fazer uma comparação disso com o som real. Fato é que é muito mais fácil ensinar uma pessoa que você conhece o som ao vivo e a aula online. Você, na verdade, você conhece, você tem uma imagem real desse som. A aula online parece haikai. Sabe aquele poeminha japonês de 3, 4 linhazinhas? É uma coisa. É uma pequena informação que você dá à pessoa e a pessoa te retribui. É uma conversinha, assim, num outro passo, num outro ritmo. Parece namoro por carta. Claro. Não tem. É isso que eu disse, é um aprendizado. E eu não tive esse aprendizado ainda. Eu estou tentando. É um É outro. outro Olha, mundo. eu vou te falar que assim, se eu me sentir muito cansada em fazer essa integração de toda a turma para o ambiente online, eu fico perguntando à pessoa que nunca deu uma aula online. Como é que Muito foi a difícil. coisa para a pessoa? Eu tenho tentado. Uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, é alguns alunos meus, queridos, gravaram trechinhos, aí eles me mandam um trechinho, eu Uhum. ligo para eles, ponho no computador o trechinho que eles gravaram e ouço junto com eles. E aí pego a partitura e comento: olha, no compasso 3 você fez tal coisa, tá vendo? Aí eu ponho para tocar. Mas eu sei que ainda é uma maneira muito tosca e tentativa de fazer isso, porque exatamente eu não sou um ser da tua geração. A minha geração, com raras exceções, por exemplo, a da minha irmã, que é muito boa em coisas tecnológicas, né? Mas nós somos meio antas nesse meio. Sim. Eu já me sinto muito orgulhosa que estou conseguindo fazer uma live. Acho o máximo. Com essa samambaia linda do teu lado. Não é maravilhosa? Ela não está bonita? Ela estava lá fora. Eu tenho aqui no meu apartamento, lá fora, eu tenho um hospitalzinho de plantas, onde ficam as plantas todas se recuperando. Mas eu trouxe muitas plantas aqui para dentro, exatamente porque, como eu não estou saindo, eu não estou vendo verde. Eu estou sentindo falta de ter verde dentro de casa. Eu não tinha muito, porque eu tenho 4 gatos, como você sabe. E um dos meus gatos acha que planta é salada. Então, ele ataca as minhas plantas vigorosamente. Mas agora, mesmo com o ataque do Sinatra, ele se chama Sinatra, eu mantive as plantas dentro de casa porque me fazem bem. E me faz Sim. bem sentir que tem um verdinho dentro da casa, né? Sim. A gente entende um pouco melhor o pessoal da Europa, que toda casa tem. Na França, pelo menos, tem uma árvore em cada sala. As pessoas têm árvore, elas não têm a plantinha. E isso é realmente um reflexo de que, claro que do lado de fora deles também tem planta, mas é porque tem o inverno, né? Essa coisa de que você é obrigado a ficar muito tempo dentro de casa, então você faz esse ambiente gostoso e que vale a pena ficar ali dentro. Isso Totalmente também verdade. Não sente falta. a nossa personalidade coletiva aqui no Brasil, imagina do Rio de Janeiro, né? Sair desse lugar de extroversão tão intensa para um momento de introversão forçada, né? O outono veio e veio com tudo, né? E veio Eu e é acho, um, eu um acho que outono para muita gente. Você sempre foi uma pessoa de plantas, né? Uma mulher que adora plantas e as plantas te adoram. Mas eu vejo que muita gente que nunca teve planta está tendo, como a Júlia, minha filha, tua amiga, que começou a se interessar por plantas, está cada vez mais apaixonada e cada vez botando mais plantas em casa, já está com uma floresta. Gostei. Porque Adorei. É assim que exatamente isso. começa. É, está ficando viciada, sabe? Já tá, e como tudo que ela faz,
ela começa a estudar. A Júlia gosta de estudar. Chiquérrima. Ela está virando uma especialista, sabe? Assistindo milhares de aulas sobre plantas e lives e lendo e procurando na internet. E daqui a pouco ela já vai ter uma expertise muito melhor do que a de todos nós, porque o negócio dela é Olha, estudar. Né? olha, minha categoria, eu sou jardineira tipo vó, sabe? Mas eu sou uma jardineira estranha, porque, por exemplo, Laura, 1º de janeiro, até as 2 horas da tarde, está todo mundo dormindo, né? E é a hora, eu vou falar aqui em live, isso aí vai ficar registrado, eu estou cometendo um crime, então se vocês falarem, eu vou saber que foram vocês que falaram. Eu sou uma pessoa, Laura, que sai com cestinha e tesoura. Eu calculo o 1º de janeiro, aquelas plantas da vizinhança que tem mudinha, que estão dando, e eu vou tirar. É vó que anda com o caminho, porque sempre quebrando o raminho. Mas olha, eu não invado propriedades, não, tá? É tudo coisa que fica pro lado de fora. Aí eu vou lá com a minha tesourinha, corto, tô cheia de mudinhas aqui, que prosperaram. A dona Nora tá assistindo, deve estar gostando dessas histórias. Mamãe não está assistindo. Ela foi lá para baixo porque ela vê o Jornal Nacional. Ah, Mamãe tá. é daquelas pessoas que se mantém informada, sabe? Ai, meu Eu Deus, ela escolho aguenta não me ouvir aquilo. informar. Ela Ela aguenta. aguenta. Meu Ela Deus do céu. A aguenta. dona Nora não é dona Nora desse mundo, não, Laura. Como é que ela Mas consegue? não, lembra que a minha mãe passou pela Segunda Guerra. É. Então, para ela, isso aqui é fichinha, sabe? Eu acho que as pessoas que passaram pela Segunda Guerra, elas têm um outro take na vida. Elas têm uma outra perspectiva. Ela é muito menos dramática do que eu sou. E para ela isso não é nada, ela já passou por muito pior. Ela tira isso de letra. Nossa. Pois Laura, é. você E ela, sabe uma coisa que eu fico pensando assim, é como é importante nesse momento os anciãos são o nosso tesouro, mas os anciãos eles dão a gente exatamente isso que você está dizendo, esse sentimento real, eles trazem, relembram a gente de que a vida é fluxo, a vida não é linear uhum. e que é uma sensação de amparo e de força que a gente tem quando está perto de um ancião assim, né? É engraçado que muitas pessoas dizem: ah, você está cuidando da sua mãe? E não é absolutamente isso. Ela está cuidando de mim. Porque se eu tivesse sozinha em casa, eu estaria completamente louca. Sim, eu sou louca de qualquer maneira. Eu digo completamente louca, não no sentido em que eu sempre sou louca, mas eu estaria pirando mesmo em relação à minha loucura normal. Sim, É a calma, é a serenidade dela que mantém a minha perspectiva, sabe? sim, Ela, inclusive, há uns 2 meses atrás, ela quebrou a costela, ela caiu e quebrou a costela. E claro que a gente nem pode levar para o hospital, porque não tem nada para fazer quando você quebra a costela, você não engessa, não imobiliza. E ela estava com muita dor, eu estava muito ansiada de ver ela com aquela dor toda e não poder fazer nada. E ela, no meio de uma pandemia, com uma costela quebrada, sentindo uma dor terrível, ela estava tranquila. Porque é isso, para ela tudo é pouco, tudo é pequeno, ela já passou por pior. E ela já sobreviveu, sabe? Então, eu acho que isso ajuda a gente a manter uma certa. É isso, uma certa perspectiva mesmo da grandeza das coisas. sim. E a gente tende a olhar muito para o umbigo, sabe? Ver como eu estou infeliz de estar trancada em casa há 4 meses e meio, não ver ninguém, blá, blá, blá. E para ela isso é paraíso. A gente está nos pais, a gente está no apartamento da gente, comendo bem, podendo pedir comida, está tudo ótimo. E ela tem razão, claro. Ela Sim, tem toda a razão. sim. Laurinha, você sabe que, bom, há alguns meses atrás, quando a gente fez a nossa primeira live, o pessoal ficou muito de queixo caído quando você falou da diferença, da transição que houve dos séculos XVIII para o XIX, na forma como o aprendizado de música se dava, ou o aprendizado de uma forma geral se dava. E ouvi você falando de Dona Nora, ouvi você falando, por exemplo, do não conseguir produzir nesse momento de transição e tal, me faz pensar justamente nisso. A gente está sendo forçado abruptamente a sair dessa mentalidade do 19, 20, porque o 19 e 20 a gente pode enxergar, digo 19 e 20 século, tá, gente? Como um redondo, né? E a gente abruptamente está sentindo, ou pelo menos está sentindo o tranco do que vai ser daqui para frente. E é curioso, porque me faz pensar no 18.
nessa maior, digamos que indolência, ou de um tempo mais lento, um tempo de menos contato, maior separação e de espaço para explorar o próprio manancial de ideias, de possibilidades. Fala um pouquinho disso. A gente ia tirar para falar dos séculos, então eu queria que você falasse dos séculos. Mas a partir do que você está vivendo, a gente já tem um vislumbre, porque tudo passa por vida doméstica, né, Laura? Tudo passa pela vida doméstica. Como que o doméstico se caracteriza, se organiza, e aí a gente depois diz que isso foi o século XIX, isso foi o século XX. Doméstico barra trabalho, né? Mas muito do doméstico, né? Eu acho que você tem toda a razão no que você está observando, que há uma quebra de paradigma aqui, que a gente vai ter essa quebra. Uma das coisas que eu estou observando, e isso a gente pôde ver muito bem, por exemplo, ontem com a live do Caetano, que foi um sucesso incrível, pelo que eu soube, a live mais assistida no mundo todo. Né? Então, eu fico pensando, até o século XX, durante o século XX, até muito recentemente, a gente tinha uma exigência de perfeição. E quando a gente está falando em música clássica, essa exigência é muito maior ainda. Você jamais podia ter uma gravação em que você tivesse uma nota errada, uma coisa fora do lugar, um desequilíbrio. Eu me lembro que eu fiz um intercâmbio na Inglaterra e eu fui assistir a gravação de um CD da orquestra do John Eliot Gardiner. É uma das coisas que eu tinha pedido ao Conselho Britânico, que me concedeu esse prêmio maravilhoso, que era ir para a Inglaterra, ter contato com outros músicos que faziam música barroca. Eu fui assistir essa gravação. Marcelo Fagerland e eu fomos lá. Era um lugar perto de Londres, um estádio de esportes dentro de uma escola, porque era acusticamente o ideal, né? Era isolado, tinha aquele estádio, aquela escola em volta e só depois a rua. Então, isso era muito bem isolado. E a gente assistiu uma tarde inteira da gravação de um concerto de oboé de Vivaldi. A orquestra era maravilhosa, o oboísta era maravilhoso. E inicialmente, a gente ficou muito animado. Eles fizeram o primeiro take de um movimento e foi perfeito. Eu ouvi e eu achei maravilhoso. Tudo era bom. Sabe, não era assim que a gente pensa, mas eles montam tudo, por isso que fica perfeito. Não, era perfeito, era afinado, os instrumentistas eram todos maravilhosos, o oboísta era maravilhoso, foi tudo lindo. Aí, tinha 8 engenheiros de som fazendo isso. E aí eles falaram, de novo. Eles gravavam de novo a mesma coisa. De novo. E durante as 4 horas daquela gravação que a gente ficou, eles gravaram 10 minutos no máximo de música. Milhares de vezes. E eu pensei, mas por que isso? Não, depois eles vão ouvir tudo e eles vão cortar todos os melhores pedaços de cada uma daquelas gravações e aí montam a gravação ideal. E isso para mim foi uma revelação chocante. Porque quando eu tinha gravado o nosso disco aqui, a gente gravou 2 vezes cada movimento e se tivesse algum erro em um dos takes, substituía aquele erro. Mas não era uma coisa ouvida por 16 ouvidos que pegavam cada pedacinho de possível erro e trocavam. Isso é ótimo, claro, que você tem como resultado as gravações maravilhosas dessas orquestras, que são realmente deslumbrantes. Mas isso significa que todas as 8, 10, 15, 27 vezes que você grava, o andamento tem que ser o mesmo. Se você vai fazer uma ornamentação, ela tem que ser a mesma ornamentação. Porque você não pode depois unir uma ornamentação com outra ornamentação esdrúxula que não encaixa lá. E isso, de certa maneira, engessa aquela perfeição. É perfeito, mas é engessado. E isso me deixou muito impressionada, sabe? Porque o que mais me impressionou é que a primeira já estava ótima. Eles podiam ter feito aquela primeira em 10 minutos fechado, isso seria lindo. Mas eles não admitiam aquilo. E sim, talvez o meu ouvido não seja o ouvido do engenheiro de som, mas afinal das contas eu não sou uma leiga. Ninguém errou nada, não havia uma nota errada, não havia um acorde errado, não havia um escorregão, mas mesmo assim não era perfeito. Então eu acho que o que a pandemia fez com a gente, com essas dezenas e centenas de lives que tem o tempo todo e as pessoas tocando, é que essas lives são caseiras, né? Essas coisas viraram de novo uma coisa muito semelhante ao que você tinha um sarau no século XVIII, no século XIX, uma coisa imperfeita. Com a possibilidade de erro, na própria live do Caetano, um dos filhos cantou e estava desafinado. E ok, estava desafinado. No big deal. É assim. As pessoas quando cantam, desafinam. As pessoas quando tocam,
o arco esbarra, cai, a flauta vira, e isso não é fundamental para a apreciação musical. O que nós estamos vendo, existem gravações de muita beleza que a gente está vendo, e muita imperfeição, mesmo nas de grande beleza. E talvez a gente volte a aceitar a imperfeição como parte da atividade musical. E isso não é uma coisa ruim. Não. É Não isso é? que eu enxergo, inclusive, como. Eu acho que você está me explicando aquilo que eu já estava enxergando, como correlação com o barroco e correlação com barroco barra neoclássico, essa experiência de música em casa, essa experiência de música para poucos, essa experiência de música em pequenas frações, as peças são menores, a diferença de uma sinfonia de Mahler, é claro que é maravilhoso ouvir uma sinfonia de Mahler, que dura horas, Claro. mas são experiências de música de 5, 10 minutos para poucos. É uma experiência de câmara que a gente está tendo agora, né? Totalmente. E eu acho que assim, é admitir que um erro não inviabiliza uma experiência, Sim, sabe? Porque sim. também a experiência de ensaiar uma peça e tocar no século XVIII não era igual à nossa. Você Uhum. imagina a situação de Bach, ele escrevia uma peça no domingo à noite. Aí ele ia ter um ensaio. Primeiro, ele precisava copiar as partes, certo? Porque você não tinha um programa finale que separa todas as vozes. Ele fazia uma grade, e aí ele e os filhos faziam à mão as partes. E se você tinha 4 violinos, você tinha que copiar pelo menos 2 vezes a parte. Porque 2 podem tocar no instante, mas 4 não. Então você vai precisar 2 partes completas para cada violino, copiado à mão, e para viola, e para violoncelo. Isso leva alguns dias para fazer. E aí você tinha, sei lá, 3 ensaios antes da missa do domingo em que você ia tocar de manhã aquela peça. Essas cantatas maravilhosas todas que nós conhecemos, que nós ouvimos, elas não eram ensaiadas exaustivamente durante um mês e aí apresentadas ao público ao cabo de um mês. Elas eram ensaiadas durante 2, 3 dias, no máximo, e tocadas. E elas tinham que fazer o seu impacto desta maneira. Nós perdemos essa capacidade, digamos, de produção rápida, entende? De conseguir fazer uma coisa e aceitar que ela não vai estar perfeita, mas que ela vale a pena ainda assim. O que a gente tem visto com tantas lives e tantas gravações é que a gente começa a não exigir que a pessoa esteja com vestido de noite, ela pode estar de pijama na casa dela, mas vai ser gostoso de ver de qualquer maneira. A própria ideia de penetrar na intimidade das pessoas é Uhum. muito divertida, né? Eu estava lendo no Facebook, o Eduardo Afonso escreveu um artigo muito engraçado sobre as estantes das pessoas e classificando vários tipos de estante. Porque todo mundo grava, ele fica live na frente da sua estante de livros, em parte para mostrar a sua cultura, em parte porque Uhum. é bonito, né? Livro é uma coisa colorida e tal. E aí ele faz uma crítica detalhada da estante de cada um. E aí, quando teve a live do Caetano, eu caí na gargalhada, porque tinha uma enorme estante atrás, linda, maravilhosa. E ele estava classificando vários estantes. A estante cenográfica, a estante cinematográfica, a estante que só tem livro de uma espécie, a estante bagunçada e tal. Mas é isso. Quer dizer, de repente, o nosso interesse é quais são os livros que estão naquela estante. A gente quer ver a lombada daquele livro. A gente quer penetrar mais na intimidade daquele músico e menos nessa coisa espetaculosa, sabe? O cenário incrível, nos fogos de artifício. Sim, E isso é um espírito mais barroco mesmo. Nesse sim. sentido, é bacana. E quando eu falo a questão da produtividade, a gente talvez não consiga ensaiar tanto, a gente talvez não consiga estudar tanto, e a gente provavelmente, quando acabar a pandemia, todo mundo vai estar fora de forma, mais gordinho do que estava antes da pandemia, porque comeu demais, etc. E provavelmente fora de forma instrumentalmente. Mas a música serve para passar alguma coisa. A música não é um bando de notas que tem que ser tocadas perfeitamente. Ela fala de alguma coisa, ela fala de amor, ela fala de tristeza, ela fala de dor, ela fala de ganho e de perda. E a pandemia ensina algumas dessas coisas para a gente. As pessoas terão a dizer alguma coisa que elas não tinham antes. E talvez com todas as falhas que elas terão, elas ensinem isso melhor, sabe? Eu tenho acompanhado também, eu acompanho um grupo de Facebook de mulheres grisalhas.
E a quantidade de mulheres que pararam de pintar o cabelo porque não tem acesso ao cabeleireiro é enorme. E a gente terá mais mulheres que vão deixar os seus cabelos em paz e se encherem de branco. Não é o meu caso, porque mesmo antes da pandemia eu não pintava e não pretendo pintar. Eu gosto e tenho direito aos meus branquinhos, que são uma marca do que eu vivi também. Mas eu acho que essa aceitação dos cabelos brancos, né, é um pouco a aceitação das falhas da música. Pessoas envelhecem, pessoas erram notas, pessoas tocam, às vezes, dependendo do dia e da hora, elas vão tocar melhor ou pior. Isso não significa que elas toquem mal. A gente talvez passe a ouvir uma pessoa e ela vai tocar mal, e a gente não vai dizer como ela toca mal, mas talvez a gente diga como ela tocou mal hoje. Sim. E isso é importante. Sim. Então, quem sabe esse ganho a gente terá. Olha, eu acho que esse ganho, ele é transformador. Se a gente agarrar esse ganho, né, importar esse ganho, ele vai ser transformador. Porque a gente vai partir. Eu estava hoje com essa reflexão, Laurinha, que a gente está partindo da era da matilha para a era da colmeia, em um certo sentido. Tomara. E a colmeia, ela é mais integrativa, né? Ela é a roda, a gente olha para... Claro que a colmeia ela não tem formato de roda, mas é uma comunidade que sabe conviver. Não é uma comunidade que disputa todo o tempo quem é o troféu do número um. E eu acho que esse momento de silêncio forçado pode estar trazendo isso. A mim está trazendo isso com certeza, Laura. Tomara, porque a gente está admitindo a vulnerabilidade, não é? Eu vejo assim também, concerto, pleno concerto, e aí a pessoa diz, ih, meu Deus, o microfone está caindo, nossa, eu não estou conseguindo focar a câmera. E a gente vê que existe uma fragilidade na própria maneira, na própria lida com a tecnologia. A tecnologia não é a resposta de tudo. E a gente não é obrigada a saber usar tudo aquilo perfeitamente o tempo todo. E o instrumento como tecnologia também é assim. O instrumento é uma interface tecnológica que não necessariamente tem que estar absolutamente em ordem. E sei lá, eu prefiro ouvir um concerto em que a pessoa errou um horror, mas que ela realmente estava emocionada ou estava apaixonada por aquela peça e me disse alguma coisa que eu não ouvi, porque para ouvir uma coisa perfeita, aí é aquele negócio, aí eu ouço a gravação. Mas aí você vê como a gente já pensa que durante muito tempo, e a gente não se deu conta, e isso é muito sério, a gente tocou para ser tão perfeito quanto a gravação, às vezes quanto a gravação da gente mesmo. E a pessoa ia no concerto para verificar se aquela pessoa ao vivo toca igual ao disco que ela tem. E isso é uma pena. Sim. Então, quem sabe a gente vai ter uma outra atitude em relação a isso. Vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas. Olha, o que eu posso falar de mim, eu endosso tudo que você está falando, Laura. Ai, gente, que saudade de ouvir a Laura assim, né, gente? De gostosura. A Márcia Lima está fazendo uns comentários tão legais. A colmeia e cooperativas, todos ajudam e participam juntos. Ela fez um comentário antes que, enquanto você falava, ela falou e você falou igual. O leigo não percebe o erro, estamos ligados na emoção e na beleza do momento vivenciado. Exatamente. É isso, Eu né? falo isso para os meus alunos, sabe? Eu digo, olha, eu nunca vi uma pessoa ir para um concerto, sair do concerto e me dizer, adorei o concerto, ele não errou nenhuma nota. Sim. Nunca. E a gente não vai para o concerto para contar as notas erradas. Ou pelo menos eu não vou ao concerto para contar as notas erradas. E eu acho que quem vai com essa intenção está perdendo o que faz no concerto uma coisa boa. Sim. Né? E eu noto também, isso também em relação à live, a minha paciência em relação às lives, apesar de eu ter visto muitas boas e maravilhosas e algumas excepcionais, é que eu não tenho tanta paciência para ver uma live quanto um concerto. Porque, para mim, a experiência do concerto não é uma imersão sagrada na música. Parte da experiência do concerto é sair para tomar cafezinho, fofocar com os colegas para falar da roupa do artista e dizer que não precisava de uma fenda daquele tamanho e que colar maravilhoso. E isso não é uma parte... não é uma parte descartável da experiência do concerto. Essa é uma parte essencial da experiência do concerto. E talvez a gente admita que essa parte é essencial. Essa parte que não tem nada a ver com a música,
A música não é uma coisa abstrata que acontece no mundo das ideias e às quais a gente se eleva. E, em parte, a ideia que a gente tem de que a música é esse sacerdócio que apenas alguns privilegiados conseguem aproveitar, é isso que afasta a gente do público e é isso que mata a música clássica. A gente tem que entender que parte da graça é isso, é a bagunça, é o ir na sala e reclamar do tamanho do banheiro, ir no teatro e observar o lustre, fofocar a respeito das pessoas que estão em volta. Essa é a parte legal. É isso que fazia o pessoal que ia para assistir uma ópera de Mozart na época de Mozart. Sim. Uma experiência de socialização, né, Laura? Uma experiência de socialização e não é uma experiência de 10 minutos, é uma experiência de fazer o movimento, né? Que nem a gente, 5 minutos antes da live, correndo para passar batom e essa coisa gostosa do encontro, né? É um olho no olho digital, mas é um olho no olho, né? É o bastidor da coisa, né? É. A Silvinha Neves fez um comentário aqui, ó. Eu vivencio muito isso. Nunca estou satisfeita com as minhas apresentações, mas o tanto que toca as pessoas me espanta. A Silvia é cantora, tem uma voz de contralto, meu Deus. Mas isso é normal. Essa semana, Laurinha e Silvinha, essa semana eu fiz uma apresentação digital, né? Saiu, na verdade, a apresentação que eu gravei há 2 semanas atrás para o Festival del Arte com órgão, com Marco Aurélio Listo no órgão, aquela coisa daquele órgão de Petrópolis e o Marco Aurélio, uma coisa, os dois completamente fora de forma. Ele esbarrava, eu não cantava tão, mas a gente fez tanta música e a gente teve tanta alegria, porque realmente estávamos fora de forma, a gente não pode dizer o contrário. Quando daqui a algum tempo a gente ouvir, eu vou ver, nossa, como eu estava cansada porque estava trabalhando tanto, ou o Marco vai fazer também as suas observações, mas a gente foi tão feliz naqueles momentos de gravação. Porque a gente estava tão feliz de dizer, a gente está aqui fazendo música, depois desses tempos todos a gente ainda pode pegar no órgão e na voz e fazer alguma coisa. E cantar para aquela catedral vazia, aquelas áreas. Me fez um bem, me fez um bem. E, Posso sabe, imaginar. a gente separou um concerto para as pessoas chorarem. Que a gente diz, bom, vamos fazer um repertório sacro aproveitando o órgão? A gente fez um repertório sacro francês. E a experiência de fazer alguma coisa para que as pessoas chorem, não necessariamente chorem, mas para que tenham o seu momento de. Uhum. Aquilo foi tão importante para mim, sabe? Foi um dos momentos mais importantes, acho que, da minha carreira, que é o momento de retomada e nesses termos, sabe? Eu posso imaginar. E eu acho que para o teu público também é importante. E sim, eu acho que isso. Eu espero, sabe? Eu torço muito para que isso mude a maneira das pessoas fazerem e ouvirem música. Para Sim. elas procurarem outra coisa que não a perfeição, a coisa. A exatidão, a precisão. Sim, a gente parte do princípio de que a exatidão e a precisão e a afinação são coisas importantes, são pré-requisitos. Eu não estou desfazendo da perfeição. Mas o que interessa é muito mais do que isso, não? Sim. Vocês estão ouvindo um barulho aqui atrás, né? É o meu gato que está atacando uma caixa de papelão e está destroçando a caixa, sabe? Eu Não estou dá para ouvir tentando nada. manter minha cara séria aqui, mas está difícil. Realmente detonando. Ele está refazendo a decoração da minha casa enquanto eu falo com vocês. Não dá para ouvir nada, Laura. Esse som do Instagram tem alguma coisa que ele pega só a voz da gente. Às vezes está acontecendo um escândalo, vizinhança da. Dia desse, assim, semana passada, o vizinho estava dando uma festa e não passou nada no microfone. Eu fazendo a live com o Nelson Kunz, dizendo, meu Deus do céu, vai fazer um carnaval nessa live. Não, nada. Deve ser alguma Ainda coisa, pelo bem, menos, de vantagem essa ainda bem. coisa tem. O Jack está atacado lá. Gente, pode perguntar, viu? A gente está diante de Laura. Olha, a Dalgisa Rosa, querida. Oh, beijo para você, Adalgisa. Dois amores, com certeza. Podem perguntar, gente. A gente está diante de Laurinha aqui. A gente tem mais 20 minutos. Em geral, a live transcorre com conversa aqui direta. Mas só que eu tenho certeza que um monte de gente quer falar com você. Então, podem falar, podem Agora, quem perguntar. fizer pergunta, você tem que traduzir a pergunta para mim, porque eu não enxergo Tá, essas letrinhas pequenininhas, tá? tá Dependo bom. dos olhos de outrem. Pode deixar, eu leio para você. Mas, Laura,
Voltando então, vamos fazer um pouquinho, vamos voltar um pouco, vamos voltar algumas casas no tabuleiro. Eu queria que você falasse um pouco cronologicamente, desde o nascimento dessa nossa noção de música do século XVI, né, a Renascença. Você pode falar um pouco desses períodos, muito brevemente, não precisa ser nada, e que a gente faça um transcorrer até agora, para fazer a live dos séculos. Mas você quer que eu fale sobre que aspecto? Sobre o aspecto dos espectadores, da escrita, porque tem muita coisa para falar. Isso não se Posso esgota nem perguntar isso em muitas tudo? horas, né? Eu posso perguntar isso tudo? A gente vai fazer umas Você 5 lives, assim. não há nenhuma garantia que eu saiba responder, mas você tem todo o direito de perguntar. Não, freestyle. Pode falar o que você. Porque o foco na última live foi com relação ao método de estudo, né? A forma como o conhecimento se transmitia. Eu acho que a gente pode pegar esse fio da meada, né? Como é que era a relação mestre-aluno, né? Pois olha, eu acho que uma coisa que a gente pode talvez pensar também é quais eram as funções da música durante esses tempos, não é? Porque nós pensamos que a maneira como a gente ouve música e a função que a música tem na nossa vida é uma função que sempre foi assim. E a gente esquece o que era a música no passado, em que havia uma função muito pré-determinada. E quando a gente está falando, especialmente da música que sobreviveu aos nossos dias, ela é fundamentalmente ligada à religião. Durante uma grande parte, quando a gente está falando de Idade Média, Renascença, etc., uma grande parte da música que era feita e que sobreviveu era música que era feita para as cerimônias religiosas. Então, ela tinha uma função de criar um ambiente, sabe? De criar um estado de espírito. É claro que havia a música de rua, a música dos menestréis, dos cantadores, mas essa é muito menos registrada do que a música que sobreviveu, evidentemente, porque a grana estava na igreja. Então, o que sobreviveu, o que chegou até a gente, durante muito tempo, não foi uma música feita para a fruição do ouvinte, mas para criar algum tipo de efeito sobre o homem, para que o homem percebesse a grandeza de Deus, e para isso você precisava criar, é como se você criasse um cenário, e você precisava ter um cenário, digamos, adequadamente acachapante, que pusesse o homem no seu devido lugar. E isso vai ser assim até começar a haver a música feita para o ouvinte. E também a música feita para o executante, primeiro o nobre, o príncipe ou o rei que tocava um instrumento. Então era uma música de salão. E somente no século XIX que você vai ter realmente essa noção de público que nós temos hoje. De você ter um concerto público. E se você pensa, o século XIX é muito recente. Uhum. Então, é uma parcela de música muito pequena em relação ao total da música que foi feita para o público. E isso tem a ver com o que a gente está falando de como vai ser a música do futuro, e como vai ser na questão da ocupação das salas. Porque essa é uma grande preocupação das orquestras, não é? Como é que você vai botar um público para encher uma sala Cecília Meirelles, um teatro municipal, mantendo um distanciamento entre uma pessoa e outra? Como fazer isso? E como fazer uma orquestra tocar mantendo um distanciamento? Eu, por exemplo, não consigo imaginar cada um numa cabininha. Quando eu toco com outro flautista, quando eu faço uma segunda voz para o que faz a primeira, eu fico ali grudada e eu quero ouvir o que ele está fazendo. Esses são desafios muito grandes. A gente não sabe ainda como vai lidar com isso. Como vai lidar com esse grande público. Porque até o século XVIII, a música, mesmo quando era feita para um público, o público era muito reduzido. Era o nobre e a sua entourage. Você estava no castelo, enquanto ele estava jantando, você estava lá fazendo a sua música de câmara. E aí você começou a ter, no século XVIII, as grandes óperas, as óperas nos teatros franceses, e finalmente na Itália, na Alemanha, você começa a ter espetáculos públicos. Mas isso é uma coisa relativamente recente. Então, como você disse, a música de câmara feita na sala, que era aquela que a gente fazia, era sim uma música caseira, que permitia sim muito erro. Frequentemente o compositor era um dos músicos, era um dos instrumentistas.
Existe uma série de peças deliciosas de Dvorak, em que ele fez para um grupo de amigos, eles tinham um harmônio, e eles tocavam no harmônio, são peças de câmara com harmônio, que são deliciosas. E a gente ouve, a gente consegue imaginar o pessoal com a sua xícara de chá, a sua xícara de café, se divertindo com aquela música caseira. Nós perdemos essa noção de fazer música de câmara assim, porque no século XX, com a ideia de sempre ser feito para um público, para alguém, e ter um público enorme numa sala de concertos, e aí a música também precisa estar perfeita, a gente não tem mais a noção de que a música é feita para a gente, com a gente, para a gente. É muito diferente tocar com os amigos. Essa experiência de tocar com os amigos, eu vi que Schubert teve, que Schumann teve, que Mozart teve. Nós não temos mais essa experiência. Talvez agora a gente volte a essa maneira de apreciar a música, da música caseira, como você diz. A relação dos alunos com os professores também era uma relação muito individual. Só no século XIX que você vai ter os conservatórios. No século XVIII você ainda não tinha grandes conservatórios. E a relação entre professor e aluno era muito próxima. Frequentemente o aluno era o filho dele, não é? Quando não era o filho, se tornava quase um filho. O professor meio que adotava aquele pupilo que frequentemente almoçava na casa dele, jantava na casa dele, varria o chão. Havia uma relação de muita proximidade, não só no ensinar a música, como no fazer musical. Essa relação foi se perdendo. A própria ideia de um conservatório é muito distante disso, porque ela basicamente cria uma fórmula de criação de um músico. Ela cria digamos, uma esteira industrial. Você estuda isso, essa peça, você faz tal exercício, você faz tal vocalize e na ponta de cá sairá um músico pronto. E quando você faz isso, você não pode ter uma relação tão pessoal, uma relação muito mais formal e muito mais estratificada, entende? Talvez a gente esteja num período de mudança meio de volta para trás. Sim. Né? É uma perspectiva ampla. É curioso, parece circular, né? Mas tudo na vida é meio circular, não é não? Se você pensa na relação letra, a importância da letra e a importância da música, ela também é circular. Houve épocas em que a letra era mais importante e a música menos. E épocas em que a música era mais importante e a letra menos. Houve épocas em que o compositor era mais importante do que o intérprete. E épocas em que o intérprete é mais importante do que o compositor. E essas épocas são cíclicas. Elas são assim. Você vê que hoje, por exemplo, em termos da música popular, o intérprete é mais importante do que o compositor. Você vai assistir um show do fulano. Frequentemente você nem sabe quem escreveu a música que fulano está cantando. Você vai ver o show da Bethânia. Mas o hip hop a coisa já muda. O hip hop é grande, né? Ele é um movimento muito grande. O compositor, a gente teve aqui a MC Natalhão, o compositor, ele é o porta-estandarte, ele leva o próprio texto, e é um texto de crônica, ele faz ali na hora. Ele é cronista, ele é repentista. A letra, então, vem à frente no movimento hip hop, né? É cíclico. Quando você tem jazz, por exemplo, a composição é quase irrelevante. Você tem um standard, e é o intérprete que vai mudar aquilo. E um intérprete tocando uma composição é totalmente diferente de outro intérprete tocando a composição. E o foco é todo no intérprete e não na composição. Não só os estilos de música têm isso, mas as épocas têm isso. Sim. Olha, Laura, o Marcelo T está perguntando aqui. Sua experiência em dar aula de apreciação e crítica musical mudou sua percepção geral sobre a música? Qual foi a sua turma preferida? Eu acho que ele está querendo puxar a brasa para o peixe dele. Olha só, Marcelo, mudou muito sim. Na verdade, não foi nem a questão de dar aula, foi a questão de começar a escrever crítica, sabe? Porque a gente se acostuma a ouvir um disco, ouvir uma peça, e a gente gostei, ou não gostei, mas a gente não vai muito além disso. A gente só pensa, isso é maravilhoso, estou comovidíssimo, nossa, que porcaria. Mas quando você faz a crítica de um CD, ou quando você faz a crítica de um concerto,
você é obrigado a ouvir com muito mais atenção. E quando você faz um CD, você é obrigado a ouvir várias vezes aquele CD. Se você gosta, você já tem que ouvir muitas vezes. Mas se você não gosta, você tem que ouvir mais vezes ainda. Porque não basta você dizer que não gostou. Você tem que dizer por que, que você não gostou. E essa experiência de tentar entender por que, que eu gostava ou por que, que eu não gostava, mudou muito a maneira de pensar em música. Eu até então eu tinha uma ideia que era isso, que se você tocar todas as notas e elas estiverem no lugar certo, estiverem afinadas, você já está com a metade do caminho andado. E o que eu comecei a perceber é que você não estava nem com um quinto do caminho andado com isso. Isso era o pré-requisito, mas faltava todo o resto. E quando você começa a ouvir interpretações magníficas e perceber por que, que elas são magníficas, isso te faz procurar aquele algo mais. E quando eu comecei a ensinar, eu comecei a ensinar de outra maneira. Porque eu não queria apenas que os meus alunos tocassem bem ou que eles copiassem a minha maneira de tocar. Isso é tão verdade que eu, em geral, não uso a flauta para dar aula. Eu dou aula sem flauta na mão. Porque eu não quero que eles copiem. Eu não quero que eles ouçam e façam igual. Eu quero que eles entendam o que é que eles querem fazer. E o que eu tento dizer na minha crítica quando eles tocam é se eles conseguiram fazer o que eles queriam fazer, não o que eu queria ouvir. Se dentro daquilo que eles estavam querendo, eles foram bem-sucedidos ou não. Então, essa experiência... E aí eu que essa maneira de pensar em música não era ensinada. Eu não via no Brasil ninguém fazendo isso. Eu inventei essa disciplina porque eu queria uma disciplina em que a atividade principal fosse ouvir música e não discutir teoria. E eu queria que as pessoas ouvissem e me dissessem exatamente isso. Essa interpretação cumpre o que ela propõe? Ela procura aquilo que o compositor propôs? Ou ela vai contra o que o compositor propôs? E essa experiência de dar essa aula foi essencial para mim. Até porque, claro, frequentemente o pior de um é o melhor de outro. Então, uma das aulas que eu dou, eu peço que cada um dos meus alunos traga um exemplo do pior e o melhor. Por exemplo, a melhor gravação da sonata tal e a pior gravação da sonata tal. Ou o melhor exemplo de nu em ópera e o pior exemplo de nu em ópera. Não precisa nem ser a mesma peça. Isso é uma das coisas que eu, por exemplo, propus. E aí eu via, e isso era interessantíssimo quando acontecia, que às vezes o pior exemplo que um aluno levava era o melhor que o outro tinha levado. E isso é muito útil para a gente. E depois de um tempo, eu pedi para o Juste dar essa aula junto comigo. O Luiz Carlos Juste é um colega queridíssimo, meu amigo, quase irmão. Nós tocamos muito juntos, nós já tivemos duo, já tivemos quarteto, fizemos muito trabalho juntos. E nós nos gostamos muito, mas nós temos opiniões absolutamente divergentes sobre música. Curiosamente, porque a gente toca muito bem juntos sem precisar discutir nada. Mas quando a gente vai falar sobre música, frequentemente a gente pensa o contrário um do outro. E por isso eu chamei ele para dar aula comigo. Porque eu queria que os alunos vissem que isso é possível. Uma peça pode criar emoções radicalmente diversas em ouvintes diferentes. E tá ok. Tá perfeito, faz parte. Então, sim, não só dar essa aula me mudou muito, mas me preparar para dar esse curso e começar a ter atividade crítica mudou a minha maneira de tocar e mudou muito a minha maneira de ensinar. Eu tento muito entender o que o aluno está tentando fazer. E tento também fazer com que as pessoas percebam que elas têm alguma coisa para dizer. Porque frequentemente elas me dizem, mas tudo isso que você está dizendo, eu não percebo isso na música. Quando você diz, parece óbvio. Mas eu sozinho não acho isso. Não, você não acha isso porque você nunca fez esse exercício de procurar essas coisas. Às vezes, exercícios muito simples, muito bestas. Defina essa frase com um adjetivo. Não sei, eu digo, mas você acha que é triste? É alegre? É heróico? É tímido? É perturbado? E aí, claro, a pessoa sempre tem uma opinião. Ela diz que não tem, mas na hora que você pergunta, ela tem. E, frequentemente, essa opinião é comum. Porque, claro, o compositor está te dizendo alguma coisa com aquilo. E, frequentemente, a gente entende o que ele quis dizer. Então, eu acho que faz muito sentido. A aula de apreciação e crítica musical é uma aula que fazia falta. Sim. A gente não faz, a gente não ouve música. A gente passa 4 anos na universidade analisando
peças, analisando a partitura, discutindo teoria, mas a gente faz muito pouco de ouvir música. Muito pouco. Uma das coisas que eu pedia durante um tempo para os meus alunos, eu dizia que cada pessoa que durante um semestre ela tinha a obrigação de ir a 6 concertos, um por mês. Qualquer representação. E me fazer um relatório de um parágrafo. Se ela fizesse isso, ela ganhava meio ponto na nota final. E eu percebia que frequentemente as pessoas não iam a 6 concertos por semestre. Agora, se um músico... E quando eu digo 6 concertos, não é 6 concertos de orquestra. Eu digo qualquer coisa, funk, choro, qualquer coisa valia. Ele podia me fazer a crítica do pagode. Beleza, perfeito, sertanejo, sem problema. Mas ele tem que me dizer por que ele gostou, o que estava bom, por que ele não gostou. E aí eu observava o quanto a gente não ouve música. A gente acha que a gente toca horas por dia e a gente ouve muito pouco. E, no entanto, a gente ganha muito mais ouvindo do que tocando. Isso também é verdade quando eu faço masterclasses lá na Unirio, eu chamo gente de fora. É muito frequente que eu pegue um aluno estudando lá na minha sala, enquanto um professor fodástico está dando uma aula lá embaixo. E, cara, ele pode estudar a qualquer hora do dia ou da noite, mas aquela aula só vai ser aquela aula. Só aquela. Vai, corre. Porque a gente ainda acha que a gente aprende mais estudando escala do que ouvindo alguém incrível. E quando eu digo ouvindo alguém incrível, não é só alguém tocando. Você, às vezes, aprende mais vendo um filme. Sim. Indo a uma peça de teatro, lendo um livro. Não é estudar, não é a mecânica, o exercício 24 horas por dia que vai fazer de você um grande músico. Não. Né? Não, a experiência é global. Laura, chegamos no nosso ponto. Informação versus formação. É um ponto que eu bato sempre aqui na sala de aula, né? E você, para mim, é um exemplo vivo e claro. Você, para mim, é uma grande mestra do que é possível ser como mestre. A propósito, eu aproveito para te convidar oficialmente aqui na semana do 15 de outubro, que é a Semana do Mestre. Eu queria que a live fosse nossa, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, que a gente discuta sobre educação um pouco mais, sabe? E você para mim, do que é formação versus informação. Porque é o que você está falando. A gente precisa ter um pouco de tudo, sabe? A gente não pode também imaginar que basta você ter emoção e basta você ter sentimento que um raio cairá na tua cabeça e você vai conseguir botar tudo aquilo para fora e encantar o mundo. Não é assim. Não. Se bem que existem alguns seres privilegiados que são um pouco assim. A gente sabe que tem pessoas que tocam não sei quantos instrumentos e todos bem, e parece que elas têm uma facilidade maior do que o resto do mundo. Mas, no normal, a gente precisa uma base de formação. Não tem jeito, a gente vai ter que dar escala, a gente vai ter que fazer exercício mesmo. Como tudo na vida, eu acho que o equilíbrio, o meio termo, é ideal. Agora, realmente não adianta você estudar o dia inteiro. Você ter uma técnica incrível e você não ter nada para dizer. Porque tudo que há para dizer sobre uma peça não está na peça. E esse é o problema da música. Uma partitura te passa tudo que você precisa para tocar ela. Mas tudo que você precisa para tocar ela não são as notas. É que a partitura também tem informações extramusicais que estão lá escondidas. Você tem que pescar. Você tem que perceber que elas estão lá. Então, é muito difícil. Você nunca amou, você nunca sofreu, você não conhece nada de literatura, nada de poesia. Você realmente virar um músico interessantíssimo. Por mais que você toque muito bem. Porque se fosse uma questão de tocar muito bem, qualquer computador tocaria melhor do que a gente. Porque ele consegue ser absolutamente preciso. A gente não está em busca dessa precisão. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem esperar que caia um raio gourmetizador sobre a gente. A gente vai ter coisas incríveis para tocar, apesar de eu não estudar nada. Não, isso não vai acontecer. Mas também não adianta estudar o dia inteiro. E também acontece o seguinte, quando a gente quer estudar o dia inteiro, o cérebro da gente desliga a partir de um certo ponto, porque a gente é humano. Então também não adianta. É melhor você estudar menos, prestando atenção. E ouvindo que você toca ou que você canta, é melhor do que você passar horas fazendo, desligando o cérebro, porque você não aguenta mais. Sim. Um pouco de cada coisa. Sim. Se fosse só uma questão
de exercício, de músculo, os músicos velhos estariam fora da jogada. Seria como um esporte em que uma pessoa, quando chega aos 80, não consegue mais tocar. E a gente sabe que isso absolutamente não é verdade. Apesar de ser verdade em relação à voz, porque fisiologicamente a voz envelhece, mas pianistas, a gente viu, já vê pianistas de 90 anos tocando incrivelmente bem. E não é uma questão de ginástica. É também uma questão de ginástica, mas não é só uma questão de ginástica. Né? Não é. E mesmo entre os cantores, quando você ouve um cantor velho, isso acontecia muito, sei lá, com Neide Thomas, aos quase 80 anos, ia dar um exemplo, a qualidade daquele pianíssimo, a qualidade daquela entonação, realmente, não é uma coisa que você, é uma coisa que você cinzela ao longo de uma vida. O Lucas, a gente está encerrando, mas eu vou aproveitar aqui com um comentário do Lucas Speck. Carol, vou começar um abaixo-assinado para a Laura participar da próxima academia. Laurinha, você quer fazer parte da minha próxima academia? Em janeiro vai ter academia. Meu bem, E eu é faço uma qualquer semana de negócio com imersão. você. De Ah, você Laura, eu te amo! sabe, tá? Com... com você, Vem, qualquer negócio é possível. Laurinha, então, porque é o seguinte, essa semana que eu tenho com os alunos é isso mesmo, é esse momento de formação, para além da informação. É a gente ouvir, a gente conversar, a gente estar junto e ir além, porque a técnica, existem manuais que explicam muito melhor do que eu. Olha, ainda podemos ouvir gravações, né, Lício? Lício Bruno falando aqui. Que a Neide com Brilhante foi. E eu acho que. Bom, você vai vir em janeiro, a gente vai conversar melhor e a gente vai aprofundar isso. A propósito, Lício, podia vir fazer uma bicadinha também, Licinho. Quanta gente linda que tem nesse nosso meio musical, hein, Beijo, Laura? Lício, meu amor! Lício é tudo, né, gente? Ah, Olha, e imagina! olha, essa coisa do convencer o aluno de que a técnica não é tudo e a indolência também não é tudo, né? A gente precisa Exatamente. encontrar esse meio tempo. Eu acho que ele só vem do convívio mesmo, né? E da prova, e do provar, de experienciar um resultado e outro. Então, a gente malha. Claro que aqui no estúdio a gente malha muito. Olha, o Celso aqui é meu aluno, tá falando que a Laura na academia, apoiadíssimo. Tá contratada, a carteira tá assinada, viu, Laura? Poxa, olha, eu vou ficar rica assim, rapaz. Oh, meu Deus, quem dera. Né? É a Dalgisa. Gente de Deus, olha só, o negócio seguinte está encerrando a nossa live. Foi uma delícia, claro, um passeio. Na Imagina. semana do professor, você vai voltar aqui, viu, madame? E a gente vai falar mais de pedagogia, por favor. Como eu disse, eu estou sempre a teu dispor, meu amor. Você tem um crédito infinito comigo. Eu só posso agradecer tanta confiança de alguém tão especial. Muito obrigada pela escuta de todos que estiveram. Essa live eu vou transformar em podcast, vou transformar em vídeo, vou colocar no Facebook para quem não tem Instagram, porque vale muito a pena. Ouvir o papo de Laura é ouro, isso é preciosidade. Tá bom? Um beijo, meu povo. Beijo, Laurinha. Beijo, meu amor. Eu vou deixar aqui uns minutinhos que eu vou ficar lendo os comentários puxa-saco, que todo mundo te manda beijo no final, viu? Ah, Ó, é? o Ah, Lucas, eu quero ver também. Como é... é só ficar vendo que passa isso? dá para você ler? Se quiser, eu leio para você. Eu quero. Ó, Luane Voigan tá mandando beijo, Silvinha Neves, Luiz Santos, Lucas Peck, Márcia Lima, Mac, Hannah Mac, não sei quem é, Licinho, Que bom. Adalgisa, quem mais? Vamos ler aqui. Geisa Felipe, nossa querida amiga flautista, Manuzita Ronai, sua filha. Manu É fez um monte de suspeito também. coisa. Tudo suspeito. Macádia, Tudo filho. tudo suspeito, isso é tudo puxar saco, lá que paga, a gente sabe, né? Isso também é suspeito. Um beijão, Laura. Fique com Deus, viu? Beijo, meu Fiquemos. amor. Tchau, um beijo.